Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme, sou professor de Geografia da Rede Estadual do Paraná. E neste canal aqui hoje, nós vamos desmentir uma fake news sobre a previsão do tempo, probabilidade de chuva. Você já deve ter visto este vídeo que eu vou passar aqui para vocês agora. Que idade que você tinha quando você descobriu isso aqui? Eu acabei de descobrir que 40% de chuva não significa que tem 40% de chance que chova, e sim que vai chover em 40% do território. Tenho hoje anos. Mas calma, esse tempo todo e a gente tava pensando outra coisa? Ninguém explicou pra nós? Porque nós é de humanas. Até a previsão do tempo, mano. Mas calma, eu fui apurar. Caso existir 100% de certeza que vai chover, ainda deve se multiplicar pela porcentagem da área da região que receberá essa chuva. Neste caso, com a probabilidade de precipitação de 40% para a cidade de São Paulo, temos certeza de que vai chover na cidade, mas não em toda a cidade, somente em 40% dela. Então estava certo. 40% quer dizer que tem 100% de certeza que vai chover em 40% do território. Tá. Eu não sei se eu entendi isso tudo, na real. Então, essa moça, ela fala sobre a probabilidade de chuva, né? Essa que aparece na previsão do tempo. Como se essa possibilidade de chuva, essa probabilidade que aparece lá em porcentagem, fosse a porcentagem da área onde vai cair a chuva. E na verdade não é. É a chance da chuva que vai cair. Vamos pensar o seguinte, quando você vê na previsão do tempo 70% de chance de chover, significa que 30% de chance de não chover também. Tá? Então, não adianta ela falar que um lugar choveu e outro não choveu na cidade, esse lugar que choveu está dentro da probabilidade e esse lugar que não choveu está fora dessa probabilidade de 70%. Não. Tá? Então ali, na reportagem que eu vou mostrar aqui para vocês agora, a gente vê bem certinho a explicação dos meteorologistas para isso, para combater essa fake news que está rolando aí no Twitter, no Instagram, no TikTok, em vários locais aí, em várias redes sociais. Beleza? Vamos lá então acompanhar essa reportagem que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, né, a fonte é o jornal Estado de Minas. A reportagem foi feita por Manu Gomes no dia 17 de 2 de 2023 e ela fala o seguinte: chance de chuva ou área afetada? Fake news sobre a previsão do tempo viraliza. Tá? Então, o especialista explica dados após a informação falsa de que a porcentagem na previsão indica o quanto vai chover em um território. Então, o que aparece nas redes sociais é o seguinte: eu acabei de descobrir que 40% de chuva não significa que tem 40% de chance que chova, e sim que vai chover em 40% do território. Então ali tem um exemplo, numa previsão do tempo de Belo Horizonte, né, e aparece ali a temperatura mínima, a temperatura máxima, né, o quanto está agora, a previsão do tempo, né, e geralmente aparece uma porcentagem aqui, ó, 30%, 20%, 30%, tá? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, uma publicação viralizou na internet essa semana ao questionar os dados da porcentagem que aparece na previsão do tempo. A postagem de um perfil no Twitter pergunta se outros usuários da rede social sabiam que 40% de chuva não significa que tem 40% de chance que chova, e sim que vai chover em 40% do território. Então, depois do questionamento, diversas pessoas sentiram-se enganadas. Entretanto, essa informação não é verdadeira, ela é falsa. Vamos entender aqui como é que é a explicação para isso. O relato feito na última segunda, dia 13/2, conta com mais de 33 mil curtidas e surpreendeu a internet. Para muitos que se sentiram enganados, a informação destruiu a possibilidade de prevenir-se antes de um passeio. Mas vamos entender o que é verdade nessa história e o que é mentira. Então, contudo, o jornal Estado de Minas conversou com meteorologistas e principalmente com Rui Bran dos Reis, que destacou que o comentário é fake news. Segundo o especialista, a probabilidade indicada na previsão do tempo significa as chances de chuva para uma região específica.
Então, acredito que 40% seja uma probabilidade baixa, mas vamos supor, em 100 casos levantados daquelas condições meteorológicas, em 40 circunstâncias vai chover naquele local. Só que a probabilidade não significa o volume de precipitação. Então pode ser muita, pouca chuva, chuva em determinados locais, outros locais não acontecer, né, a precipitação. Vamos lá, como é feita a previsão do tempo então, para vocês entenderem aqui. Então as pesquisas realizadas por meteorologistas baseiam-se em dados atmosféricos apurados diariamente, como precipitação, ventos, umidade relativa do ar, entre outros. E para chegar a uma conclusão, essa análise é relacionada a um histórico de dados, não só de um ponto, mas de uma área total em diferentes níveis da atmosfera. As informações são calculadas por modelos meteorológicos que fazem simulações e calculam a probabilidade de ocorrência de chuva, e não a probabilidade da área, ou seja, a possibilidade de chover somente em 40% do território. Tem toda uma estatística por trás, com base em dados climatológicos e dados históricos, detalha o meteorologista. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, né, e consultar outras explicações, o que a gente vai perceber? Tá? Então, existem outras explicações que detalham o seguinte, tá? De uma maneira bem simples para todo mundo aqui entender. É como se você pegasse um mapa, vamos pensar que seja um mapa da cidade de São Paulo, e você cobre este mapa com quadradinhos. E aí, dentro desses quadradinhos, tá, que envolve uma área, eles estimam a possibilidade considerando esses dados apresentados nessa reportagem ali. Tá? Então, os dados históricos e os dados do momento da atmosfera. E aí, você pega todos esses quadradinhos. Então, por exemplo, num determinado lugar, 20% de chance de chuva, num outro determinado lugar, 40%, no outro 60%, no outro 70%, e eles montam uma probabilidade geral para a cidade de São Paulo. Então, só para vocês entenderem novamente, o 40% de chance que aparece lá na previsão do tempo não é 40% da área, e sim 40% de chance, levando em consideração 100 cenários, tá, climatológicos possíveis. Tá? Então, voltando aqui, lá para o início do vídeo. Então, ao mesmo tempo que você tem 40% de chance que chova, em 60 cenários dos 100, eles não previram a chuva. Ou preveram um número menor, um volume menor de chuva. Tá certo? Então, a explicação é essa. O vídeo é fake news, tá? Não caiam nas fake news. Vão buscar as informações. E é isso aí, minha gente.